Tem interesse de acompanhar a emenda também, mas estou vendo que está vendo duas emendas diferentes. Queria abrir uma vertente então para uma emenda de 15%. Se alguém quiser me acompanhar, tá bom? Fica meu pedido aí. Senhor presidente, um momento, nós já estamos finalizando a discussão da matéria. Entendeu? O emenda já foi apresentado e já estamos finalizando a discussão da matéria. Isso já é de costume. Infelizmente, isso é de costume nessa casa. Vereadora Angelina? A gente tem que ter opinião. Eu como o Carlos Cleiton, também eu acho 80% um valor muito alto. E eu como que fosse 15% também. Porque 10% entendo o vereador Éder Martins, entendo o TCM também, que já teve essa orientação, mas que vai dar esse percentual que seja pelo menos 15%, ou até mesmo 20%. Então eu também concordo com o Carlos Cleiton. Vereadora Neuza? Também da mesma forma, como a gente respeita, né, cada um, mas eu acho que 15% seria uma coisa, né, razoável. Prejudicaria. Gostaria de consultar o vereador Éder mais uma vez, que é o autor da emenda de 10%, se ele concorda com os três vereadores que se manifestaram na emenda em 15%. Senhor presidente, eu acho que aqui, eu sou uma pessoa que sempre gosta de ouvir os colegas de outras cabeças. O meu posicionamento, quando eu apresentei essa emenda, seria de 10%. E, na verdade, como eu manifestei aqui, eu acredito que nem precisaria. Mas se a maioria, se a Câmara Municipal está entendendo de 15%, tudo bem. Eu com os pares aí para fazer essa mudança, essa alteração para os 15%. Eu peço ao senhor que leia novamente o texto da sua emenda, alterando para 15%, né, e logo em seguida já estará encerrada a discussão e iremos à votação. Vale lembrar também que os pareceres serão os mesmos, apenas alterando a porcentagem em 10% para 15%, então acredito que não há necessidade de novos pareceres na emenda. Então, a partir desse momento, passamos a apresentar uma nova emenda de forma verbal nessa Câmara Municipal, apresentada de autoria do vereador Éder Ferreira Martins, Clarino Borges de Araújo Filho, Carlos Cleiton da Fé Abrantes e Neuza Jacinto Diniz, como autores da proposta da emenda, que passa a ficar da seguinte forma, abre aspas, artigo 7º, o chefe do Poder Executivo Municipal é autorizado, nos termos do artigo 7º e 43 da Lei Federal 4.320 de 64, a abrir créditos adicionais de natureza suplementar por decreto até o limite de 15% do valor total da despesa fixada para o exercício de 2019, criando, se necessário, elemento e subelementos de despesa em cada projeto ou atividade. Fecha aspas. A justificativa continua sendo aquela apresentada de forma escrita aqui por mim na emenda modificativa número 01. O vereador quer fazer alguma consideração final do projeto? Não tendo mais como discutir, declaro encerrada a discussão. Vamos em votação. Lembrando que o projeto tem uma emenda modificativa que altera o artigo que pede uma suplementação de 80% para 15%. Como vota a vereadora Angelina? Favorável com a emenda modificativa. Antônio Sérgio? Favorável com a emenda modificativa. Carlos Cleiton? Favorável com a emenda modificativa de 15%. Clarindo Borges? Favorável com a emenda. Éder Martins? Favorável com a emenda apresentada. Ilvanei? Favorável com a emenda. Neuza Diniz? Favorável com a emenda. Newton? Favorável com a emenda. Rosemar? Favorável com a emenda. Aprovada em primeira votação, informa o plenário que a matéria será incluída na pauta da próxima sessão para a segunda votação. Passa a palavra à vereadora Angelina para a leitura dos pareceres e emenda do projeto de lei número 09/2018. Abadiânia, 22 de mês de outubro de 2018. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimo senhores vereadores. Faço agora a leitura do projeto do parecer do jurídico. A assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por esse advogado
Ao final, assina apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei 09/2018, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado 9 de abril de 2018, protocolizado nos pródigos legislativos de 7 de maio de 2018. Altera o artigo 79 do Regimento SAI, a qual foi aprovado pela Lei 478/1999 e dá outras providências, levantando-se para tanto algumas considerações. Considerando o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, encaminhou essa Casa de Leis, projeto de lei número 09/2018, solicitando a quiescência legislativa para o resumo majorar a tarifa de esgoto de atuais 50% para a tarifa de percentual 70%. Logo de chanfro, excelências, e de anotar que a iniciativa trazida aos corpos legislativos é composta por apenas dois artigos. Apresenta defeito, falha em um deles, ao identificar que, artigo 2, esta lei complementar entrará em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação. Ora, o encerramento apresentado no artigo 2 refere-se tratar-se de iniciativa de uma proposta de lei complementar, enquanto todo o transtante do projeto refere-se à lei ordinária, tal qual se pretende alterar, criando assim confusão desnecessária à sua interpretação, mas que por si só não impede a sua tramitação. Vale destacar, senhores vereadores, que na mensagem justificativa do alcalde municipal afirma que a medida é necessária por, segundo ele, tarifa de esgoto atualmente correspondente a 50%, da tarifa de água por ser insuficiente para manter as despesas com tratamento de esgoto por porte do serviço autônomo de água e esgoto de Abadiânia. Na exposição dos motivos, por burgomestre ainda informa que juntar qualquer prova nesse sentido à taxa de esgoto cobrada pelo Saneamento de Goiás, S.A., atualmente de 80% sobre a tarifa de água. É de registrar, excelências, que de acordo com a Carta Política Pátria, em seu artigo 145, os municípios, dentre esses nossas cidades, podem: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Primeiro, impostos. Segundo, taxas em razão de exercício, poder de polícia, pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte aos postos à sua disposição. Terceiro, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Assim, taxa em direito tributário é um tributo contraprestacional de serviços públicos ou de benefícios feitos postos à disposição ou custeados pelo Estado, em favor de quem paga, ou seja, contribuinte. É cobrada pela prestação de serviços públicos e da polícia. O valor da taxa é calculado com base no custo do serviço prestado pelo Estado em favor do contribuinte. De acordo com o Código Tributário Nacional, as taxas podem ser cobradas pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, ou seja, as pessoas de direito público não podem interferir na competência uma das outras. Por exemplo, a União não poderá cobrar taxas senão de competência de um município. Artigo 77. Há taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Parágrafo único. A taxa não pode ser base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondem ao imposto, nem ser calculado em função de capital das empresas. As taxas podem ser de iluminação pública, de limpeza pública, instituição de incêndio, fiscalização, funcionamento, etc., podendo variar de localidade para localidade. Ainda de Código Tributário Nacional. Artigo 79. Os serviços públicos a que se refere ao artigo 77 considera-se: primeiro, utilizados pelos contribuintes, a. efetivamente enquanto for usufruídos a qualquer título, b. potencialmente quando sendo a utilização compulsória sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento,
2. Específicos quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção de utilidade ou de necessidades públicas. 3. Divisíveis quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Nessa disfação, senhores vereadores, a própria Constituição Federal, em artigo 135, inciso 1º, anota que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando a administração tributária especialmente para conferir efetivamente a esses objetivos, identificar, respeitar os direitos individuais nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas de contribuinte. Em outras palavras, impostos a taxas devem ser obedecer aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, devem ser equitativos, justos, cabíveis, proporcionais, além, é claro, de obedecer ao princípio da legalidade, ou seja, só são obrigatórios se imposto por norma jurídica perfeita em sua elaboração e aprovação. Peço vênia nesse instante para lembrar-lhes, nobres vereadores, que a inflação do ano passado, ano de 2017, foi somente 2,95%, medida pelo IBGE, série histórica que pode ser confirmada pela página elétrica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em outras letras, o projeto de lei 09/2016, que majorar subir a tarifa de esgoto em quase 7 vezes a inflação do ano de 2017. Ao meu ver, respeitados e opiniões divergentes, malferindo a razoabilidade e a proporcionalidade. Citado o ministro Luiz Roberto Barroso, interpretação e ampliação da Constituição 3, São Paulo, Saraiva. O princípio da razoabilidade é um parâmetro da valorização dos atos do poder público. Para aferir as leis, estão informados pelo valor superior inerente ao todo ordenamento jurídico, a justiça. Na seara tributária, a colisão de princípios é muito frequente, sendo comum a discussão em torno dos princípios relevantes como a propriedade e prevalência do interesse público. Por isso, torna-se indispensável a correta compreensão do princípio de realizabilidade para dirimir os chamados casos difíceis. Podemos indicar diversas situações em que o princípio da razoabilidade pode exercer papel relevante nas discussões em matéria tributária, nos debates sobre o conceito de confisco em questão de norma anti-elisível e na razoabilidade das multas. Ricardo Creighton. Os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e sua aplicação de direito tributário. Rio de Janeiro, 2001. Cita como um dos da ampliação do princípio da razoabilidade em matéria tributária, decisão preferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em 1984, a representação número 1077, de que resultou a declaração de inconstitucionalidade, dentre outros dispositivos, da lei fluminense que dispunha sobre a taxa judiciária, fazendo indicir que a alíquota de 2% sobre o valor do pedido sem qualquer teto de limitação. Os mesmos fundamentos de decisão supracitada, quantitativa de taxa e, consequentemente, onerosidade excessiva no inconstitucionalidade, no mérito de dispositivos na lei goiana relativa à taxa judiciária a suspender limitadamente a eficácia dos dispositivos das leis atinentes à taxa judiciária, cujos judiciais dos estados de Paraíba, de Minas Gerais e de Amazonas. Em 2003, o ministro Celso Melo traçou os conformes e princípios da proporcionalidade de sua aplicação no direito tributário com consonância em que expusemos em julgado que apreciava a omissividade da taxa de expediente dos seguradores para o DPVAT. Tributação, ofensa ao princípio da proporcionalidade. O poder público, especialmente em sede de tribuição, não pode ser imoderamente, pois a atividade estatual acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade, que traduz limitação material à ação normativa do Poder Legislativo.
O Estado não pode legislar abusivamente. A atividade legislativa será necessariamente sujeita à rigida observância de diretriz fundamental, que, encontrado suporte teórico no princípio da proporcionalidade, ver os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do poder público. O princípio da proporcionalidade, nesse contexto, acha-se vocacionado a inibir, a neutralizar os abusos do poder público no exercício de suas funções, qualificando-se como parâmetro de eferição da própria constitucionalidade matéria dos atos estatais. A prerrogativa institucional de tributar que o ordenamento positivo reconhece ao Estado não lhe outorga o poder de suprir direitos de caráter fundamental constitucionalmente assegurados ao contribuinte, e que este dispõe nos termos da própria Carta Política de um sistema de proteção destinado a ampará-lo contra eventuais excessos cometidos pelo poder tributante ou ainda contra exigências irrazoáveis veiculadas em diplomas normativos editonados pelo Estado. Sobre a razoabilidade, a proporcionalidade deixa o seguinte questionamento a vossas excelências para reflexão. É justo majorar a tarifa de esgoto dos atuais 50% da tarifa para o percentual 70% da tarifa de água tão somente embaçado em planilhas avulsas e no parcelamento de débitos de autarquia municipal, como o PASEP, existentes desde o ano de 2013? Penso que não. E se tivesse, o burgomestre, agindo com mais cautela, teria aplicado percentual mais módico ao aumento que se pretende, inclusive demonstrando documentalmente a necessidade existente. Não bastasse isso, excelências, o projeto de lei 09/2018, caso aprovado por vossas excelências, quem obviamente detém o poder público para tanto, deve observar duas alteridades insuperáveis. A nonagesimal, inclusive indicado no artigo 2º da iniciativa, que é a exigência de interstício de 90 dias entre a publicação da lei e sua incidência, de modo a gerar obrigações tributárias válidas. E está prevista no artigo 150, inciso 3º, previsto no artigo 150 da Magna Carta. Assim, salvo melhor juízo, a assessoria dessa Câmara Municipal de Abadiânia sugere a rejeição do projeto de lei de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado 9 de abril de 2018, protocolizado nos pórticos legislativos no dia 7 de maio de 2018. Altera o artigo 79 do Regimento do SAAI, a qual foi pela lei número 478/1999 e da outras providências. Por entender, a eles destilha frontalmente aos princípios constitucionais de razoabilidade e proporcionalidade ao aumentar a taxa de esgoto dos atuais 50% da tarifa de água para o percentual de 70%. Este é o nosso parecer sob censura Marcelo Ferreira, OAB, GO. Faça a leitura agora da emenda supressiva. O vereador que esta subscreve nos termos do artigo 69 do Regimento Interno de Câmara Municipal de Abadiânia propõe a seguinte emenda. Suprima-se da redação do artigo do projeto a palavra complementar, justificativa. A emenda visa tão somente corrigir um mero erro de digitação, tendo em vista que a lei ser alterada é uma lei ordinária. Portanto, a espécie normativa também deve ser uma lei ordinária. Assim, solicitados os nobres pares o apoio e aprovação da presente emenda. Câmara Municipal, vereador Antônio Sérgio dos Santos. Faça a leitura agora da Comissão de Justiça. Constituição e Justiça. Do relatório, o vereador Davi Félix Vaz da Silva, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, solicitou a essa comissão a elaboração parecer análise projeto de lei 09 de 9 de abril de 2018. Projeto de lei em estudo de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal dispõe sobre a alteração do artigo 79 do Regimento Interno SAAI, qual foi aprovado pela Lei nº 479/1999. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, qual sugeriu a rejeição do projeto, tendo em vista a violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Até a presente foi apresentada uma emenda supressiva no relatório da análise. Verificando-se o plano que não há vício de iniciativa e a matéria de competência exclusiva, pois cabe tão somente o chefe do Poder Executivo local iniciar processo legislativo
quando se tratar aumento de tributos. Por consequência, os requisitos formais da constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra óbice de natureza legal, constitucional, pois nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. Assim, foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais da constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é medida que se impõe. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica, escorreita e atende aos contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 9.000/1998. Por fim, o projeto de lei atende ao crivo da juridicidade por contradição ordinária e ao meio próprio que atender ao fim almejado, visto que a matéria não consta no rol taxativo do parágrafo único do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal. Do voto do relator, ante o exposto, tendo em vista compartilhado formal material da proposição com as Constituições Federais, estadual e com a Lei Orgânica, voto pela admissibilidade do projeto e da emenda supressiva. Comissão de Constituição e Justiça, Câmara Municipal de Abadiânia, vereador Antônio Sérgio, relator da CCJ, voto com o relator, vereadora Angelina, presidente da CCJ, e vereador Carlos Cleiton, membro da CCJ. Faça a leitura agora da Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Venho ao exame dessa comissão projeto de lei número 09/2018, de autoria do ilustre prefeito municipal, que altera a lei do artigo 79 do Regimento do SAAI, a qual foi aprovado pela lei número 478/1999. Ao projeto foi apresentada uma emenda supressiva. É o relatório. Do voto da relatora. Antes de ser remetido a essa comissão, o projeto de análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. A assessoria jurídica opinou pela rejeição do projeto com base na violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A CCJ emitiu parecer para a admissibilidade do projeto. Dessa forma, cabe então à comissão opinar sobre os aspectos financeiros e orçamentos do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação da lei orçamentárias vigentes. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe. E como voto? A decisão da comissão. Antes do exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Abadiânia, 5 de novembro de 2018, Neuza Jacinto Diniz, relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, vota com a relatora Ivani Pereira da Silva e Rosemar José da Silva. Obrigado, vereadora. Em outro momento, os vereadores Carlos Cleiton e Neuza Diniz solicitaram aí que queriam vista do projeto. Será concedido o pedido de vista aos dois. Se mais algum outro vereador junto com eles quiser fazer o pedido. Vereador Hilton. Passa a palavra ao vereador Ivani para a leitura dos ofícios recebidos. Aqui temos 2 ofícios do diretor do SAAI e um ofício da Enel. Enel Distribuição Goiás. Carta Governo 2205/2018. Goiânia, 30 de outubro de 2018. Referência: Ofício 115/2018 da Câmara Municipal de Abadiânia. Senhor Davi, cumprimentando-o e em atenção ao ofício referenciado, informamos que o atendimento Enel Distribuição Goiás é realizado de forma uniforme em lojas e redes credenciada, posto de atendimento. Informamos que, para os casos de troca de titularidade, existe de acordo com cada solicitação a necessidade ou não da apresentação de documentação do imóvel. Seguindo a Resol 414/2010 da ANEEL e os procedimentos pré-estabelecidos em resoluções internas, onde encontra-se em vigor procedimento em que não é necessária a apresentação de documentação que comprove propriedade ou posse do imóvel para unidades consumidoras que não possuem débitos,
ressaltamos que, além da apresentação da documentação do imóvel, é necessária a adimplência do cliente de acordo com o artigo 128 da Resol ANEEL 414/2010. A ANEEL Distribuição Goiás está em constante atualização, buscando desburocratizar, dentro do possível, ordens rotineiras com o objetivo de buscar excelência no atendimento e simplificar o processo para o nosso cliente. Ressalto que todos os serviços estão sendo realizados normalmente, conforme o nosso histórico de atendimento do posto. De toda forma, diante desta manifestação, iremos realizar treinamento de atualização de procedimentos junto ao posto de atendimento de Abadiânia no intuito de melhorar o atendimento presencial aos clientes do município. Destacamos que o atendimento Enel Goiás participa de reciclagens periódicas, priorizando a satisfação do nosso cliente. Informamos ainda que, além do atendimento presencial, a Enel disponibiliza outros canais de comunicação e solicitação de serviço para comunicar ocorrências. Solicitar serviços ou informações, os clientes da Enel Distribuição Goiás podem entrar em contato pelos aplicativos Enel Goiás, que podem ser baixados gratuitamente para iOS pelo site da companhia www.eneldistribuição.com.br, pelas redes sociais Facebook com Enel Clientes Brasil e TWITTE, ou ainda pela central de atendimento 0800 620196. Ficamos à disposição. Atenciosamente, Enel Distribuição Goiás. Ofício número 105, 2018, SAAI. Abadiânia, Goiás, 15 de outubro de 2018. Referente ao ofício número 109, 2018. Senhores vereadores, acuso o recebimento do ofício supramencionado para encaminhar a vossas excelências a relação dos serviços prestados pela autarquia SAAI, bem como o valor cobrado por cada um deles. Com relação à fundamentação legal para a cobrança de cada serviço relacionado na lista anexa, esta advém da Lei Municipal número 80 de 1987, Lei de Criação do SAAI, e da Lei Municipal número 478 de 1999, lei que institui o regulamento do SAAI, além do que o simples fato do SAAI ser uma autarquia. Isto por si só já o dá autonomia para arrecadar e regulamentar a arrecadação. Insta mencionar, nobres edis, que, conforme o relatório anexo, existem vários serviços prestados pelo SAAI, que não são onerosos, mas que aqueles que são cobrados neste município são cobrados por todas as concessionárias, os prestadoras de serviços de saneamento do país, e com a diferença de que os valores praticados pelo SAAI são menores que a média estadual. Ao ensejo, renovo protestos de elevado apreço e distinta consideração. Alain Bastos Luna, diretor do SAAI. Às suas excelências,
vereadores Davi Félix Vaz da Silva e Éder Ferreira Martins, Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Senhor presidente, concede a palavra? Sim. Só relacionado a essa informação que foi nos passada aí pelo chefe da autarquia de Saai, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que direcionasse pedido à nossa assessoria jurídica relacionado a essa resposta, para que tenhamos por escrito um parecer jurídico sobre o que nós solicitamos, a fundamentação, para ver se realmente a nossa assessoria jurídica entende da mesma forma, ou seja, que realmente ele está fundamentado numa lei para a cobrança de tal valor, porque eu continuo entendendo que esse valor não está encontrando legalidade na cobrança de R$ 800 para ligação de água e esgoto. Então eu gostaria que o senhor, por gentileza, colhesse parecer, solicitasse o parecer da nossa Câmara Municipal, assessoria jurídica da Câmara Municipal, pedindo para ele, para fazer um estudo relacionado ao que foi prestado de informação, para ver se realmente tem uma fundamentação legal relacionada a isso aí, e mais do que isso, que concluísse que, numa eventualidade de haver a ilegalidade, o que a Câmara Municipal poderia fazer dentro da lei para resolver esse problema da comunidade. Eu gostaria de fazer a Vossa Excelência essa solicitação. Vamos encaminhar sim o ofício. Ofício número 106, 2018, SAI. Abadiânia, Goiás, 15 de outubro de 2018. Referente, ofício número 110, 2018. Senhores vereadores, acuso o recebimento do ofício supramencionado para encaminhar a Vossas Excelências a relação dos servidores efetivos e comissionados pertencentes ao quadro desta autarquia, bem como o vencimento de cada um deles. Segue também a relação dos servidores cedidos pelo município a esta autarquia. Contudo, deixo de informar seus vencimentos, tendo em vista que o ônus financeiro é do município de Abadiânia. Com relação ao corte das gratificações dos servidores, apesar de não vislumbrar interesse legal da Câmara de Vereadores no tocante à concessão e ao corte de gratificações, encaminho às Vossas Excelências cópia do decreto número 009/2018 para conhecimento. Por fim, calha mencionar que as gratificações no âmbito da administração pública não são regra e não constituem direito lícito e certo do servidor, cabendo à autoridade a discricionariedade nas concessões, de modo a levar em conta, dentre outras coisas, a viabilidade financeira do órgão pagador. Ao ensejo, renovo protesto de elevada estima e distinta consideração. Alain Basto Limas, diretor do SAI. As Excelências vereadores Davi Félix Vaz da Silva e Clarindo Borges de Araújo Filho, Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Obrigado, senhores vereadores. Senhor presidente, eu gostaria aqui de dar uma opinião aqui. Foi lido aí um ofício da Enel e esse ofício não está aqui na pauta. Eu gostaria de sugerir ele para que colocasse ele, lesse ele novamente na pauta da próxima sessão, colocasse ele na pauta para ficar registrado, porque ele estava respondendo um ofício 115, eu nem sei de qual vereador que foi, para que a população tenha prova aí que nós estamos cobrando da Enel. Sim, vamos incluir na pauta da próxima sessão e nós fazemos a leitura novamente, sem nenhum problema. Não havendo mais matérias a tratar, declaro encerrada a sessão. Convidando a todos para a próxima sessão, dia 12, segunda-feira da próxima semana, às 9 horas. Muito obrigado a todos.